Paris é a cidade guardiã da história da França. Do centro da Élysée até os arredores da cidade, tudo vira roteiro histórico. Os jardins de Versalhes, feitos para até onde os seus olhos pudessem alcançar. E a beleza de fim de tarde da Praça de la Concorde, onde funcionou há mais de 200 anos uma guilhotina. Hoje eu vou falar sobre as causas da Revolução Francesa. Vou tentar mostrar para vocês como a sociedade, do modelo que ela era naquela época, aliada a uma grave crise econômica, vai causar este fato histórico que muda o mundo, ao ponto de iniciar o que a gente chama de modelo de mundo contemporâneo. Vamos aos fatos. Primeira coisa assim, que é muito importante a gente analisar é que país era esse no século XVIII. O que era a França no século XVIII? Era um país de base agrícola. E sendo um país de base agrícola, era um país normal europeu, porque quase todos os países, tirando a Inglaterra, tinham base agrícola, né? Com uma sociedade estamental, ou seja, as pessoas tinham a sua classe social ligada ao seu nascimento e elas não iam trocar de classe social, ainda numa ótica do medievo, de construção social. Era uma sociedade em dinâmica mudança, o que é muito problemático para uma sociedade estamental, tanta mudança, com ideias vindas da Inglaterra desde o final do século XVII em crescente evolução, que era o iluminismo. A França, nessa época, vivia uma grave crise econômica, né? A gente vai ter um século XVIII que intercala grandes secas com grandes chuvas, inundações, né? Vocês sabem que, por exemplo, em toda a extensão do Sena, do Marne e do Vale do Loire, a gente tem inundações, né? São rios que se prestam a inundações. Então, se intercalavam grandes secas com grandes períodos de inundações que acabam com as plantações do lugar. A aristocracia francesa, a aristocracia é a nobreza ligada à terra. A aristocracia francesa tinha por tradição a ligação à terra, né? Vocês sabem que a grande diferença entre a nobreza e a burguesia, em termos de status quo social, era o fato que a nobreza podia ser proprietária de terra e a burguesia não, né? Então isso é bem importante da gente dizer que existia dentro do simbolismo cultural francês um grande orgulho de ser dono de uma terra. Ser dono de uma terra queria dizer que tinha uma origem nobre, né? O que fazia muitos burgueses, durante este período, comprarem cargos de nobreza, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Como é que era essa sociedade estratificada francesa? A gente tem o rei acima de tudo. Por que o rei acima de tudo? Porque ele tinha um poder absoluto, como nenhum outro país da Europa. Existiam alguns órgãos que deveriam poder governar junto com ele. O órgão mais importante se chamava Assembleia dos Estados Gerais, mas esse órgão criado lá depois da Guerra dos 100 Anos, na Organização do Estado, ele era também um órgão que não tinha nenhum poder de decisão, ele tinha poder de petição, ele podia pedir para o rei alguma coisa. Uma petição é um documento solicitatório de alguma coisa, que vai solicitar ao rei alguma coisa e o rei aprova ou não. O rei tinha poder de decisão sobre a Assembleia, ele podia reunir a Assembleia, mas ele sempre tratava a Assembleia como um órgão consultivo. Não era solicitado desde os idos de 1680, durante o governo do Luís XIV. Na época da Revolução Francesa, ele já há mais de 100 anos que ele não era chamado para nada, né? Na verdade, quando o rei precisava de alguma coisa, ele convocava os notáveis, que eram a nobreza e o clero, né? Que era o primeiro estado, que é o clero, né? E o segundo estado, que é a nobreza. Esse primeiro estado, que é o clero, é importante dizer da importância simbólica dele, né? O rei francês é o rei por direito divino. O bispo Jacques Bossuet estabeleceu durante o governo do Luís XIV o direito divino do rei. O rei era rei porque Deus queria que ele fosse rei. E eu acho que isso, o fato da Joana d'Arc ter conversado com todos aqueles santos, né, durante a Revolução da Guerra dos 100 Anos, durante a Guerra dos 100 Anos, não a Revolução, durante a Guerra dos 100 Anos, legitimou muito a fala de Jacques Bossuet, né? Pô, se Deus falou com a Joana d'Arc,
que esse rei deveria ser o rei da França, o rei era um rei que se acreditava piamente ser por direito divino, não existia nenhum tipo de questionamento sobre isso. Então, o primeiro estado é bem importante para o rei, né? Porque vai que um bispo desse acorde de manhã e diz, olha, tive um sonho com o arcanjo Gabriel e parece que Deus não está gostando desse rei aí. Esse rei aí não vai ser mais rei por direito divino. Isso, a gente fala assim, parece uma brincadeira, mas é um fato, né? O clero tinha um poder absurdo sobre as decisões do rei, né? A influência de uma missa dominical sobre a nobreza poderia ser bastante perigosa para o rei. Esse primeiro estado é alto clero, o alto escalão do clero. Bispos, abades, né? Os abades são muito importantes, as abadias eram centros culturais e centros de criação da cultura, né? Do universo simbólico citadino francês. Entre o clero a gente tem o baixo clero, que são as ordens monásticas que fazem voto de caridade e castidade. Né? Esses, apesar de ser clero, participavam mais do terceiro estado. Eles até tinham direito, né? Se quisessem ser do primeiro estado, mas eles eram participantes mais do terceiro estado. Bom, então esse primeiro estado, por razões óbvias, vocês já viram a importância que ele tinha na vida do rei. O segundo estado é a nobreza. Que nobreza é essa? A gente tem dois tipos de nobres também. A gente tem o nobre que vivia às custas do rei, basicamente, né, que a gente chama de nobreza cortesã. Esses caras viviam no Palácio de Versalhes, né, e em geral tinham algum tipo de parentesco com os Bourbons, no caso, que era a monarquia da época, se não eram ligados por cargos de nobreza, como funcionalismo burocrático do rei. Entre esses funcionários burocráticos, a gente sempre pensa, né, que os serviçais da casa eram servos de gleba. Não eram, não. As pessoas ligadas ao rei diretamente, né? As pessoas que tinham que ter com aquela rouparada toda, quem vestisse as criaturas, né? A gente sempre esquece disso, mas tinha uma criatura que vestia a rainha, uma criatura que vestia o rei, né? Que botava todos aqueles aparatos neles. Eram nobres, eram filhos de nobres. E eu acho, isso é uma coisa que eu acho, que deviam pegar esses filhos mais assim, não presta pra nada, vai ser mucama da rainha. Né? Eu acho que era meio assim, mas enfim, eram 365 quartos em Versalhes em uso, fora o que não estava em uso, né? Para essa nobreza cortesã que vivia lá, parasitando. Parasitando não porque não fazia nada, tinham seus cargos dentro da dinâmica do Palácio de Versalhes, mas parasitando porque eram sustentados pelo Estado. A gente tinha a nobreza aristocrática ligada à terra, essa em alto grau de sofrimento pela crise econômica. Essa nobreza cada vez mais empobrecida e problemática, lidando com muitas revoltas no campo, mas ao mesmo tempo com uma simbologia feudal muito forte dentro das suas crenças, né? Gente, o imposto mais comum dentro da França nessa época era o imposto feudal, a talha. Né? A talha era cobrada nas propriedades rurais. Existia um rei, mas existiam feudos e costumes feudais em grande quantidade. Então essa outra nobreza provincial era uma nobreza do interior, né? Uma nobreza que vivia às custas do Estado porque não pagava impostos. Né? É importantíssimo dizer, nem o clero nem a nobreza pagavam impostos, mas por outro lado lidava muito mais diretamente com a base econômica da França, com o setor de produção, com o setor de venda e, portanto, empobrecida, já que a França sofria uma crise climática séria, né, que eu já falei para vocês, desde o final do século XVII. E a gente tem uma outra nobreza, que é a nobreza togada, que é muito interessante a gente falar nela. Quem são esses nobres togados? Esses nobres togados são burgueses, a maioria deles, que sem nenhum direito de ter cargo político, sem nenhum direito de comprar terra, acabavam pegando o dinheiro que ganhavam com a sua produtividade, com a sua atividade comercial, industrial, e compravam cargos de nobreza. Esses caras, esses nobres togados, por exemplo, chegavam para um desses caras da nobreza provincial quebrados, completamente quebrados, e diziam para eles, olha, tu tá quebrado, né?
tu perdeu toda a tua safra de ruibarbo, que é uma coisa que se planta muito na França, né? Se dia que vocês viajarem pelo interior da França, vocês vão ver plantação de ruibarbo. Meu Deus, o que é isso? É bom. Tem gostinho de morango. E eles fazem doce com isso, tipo uma marmelada, é muito bom. Quebrou. Aí chegava o burguês para ele e dizia o seguinte: olha, tu tá quebrado. E ele, tô quebrado. Então é o seguinte, eu tenho dinheiro para te recuperar, mas tu vai ter que me vender um pedaço da tua terra. Ah, mas eu não posso te vender, tu é burguês, tu não pode comprar terra. Então me vende um cargo de nobreza. Diz que eu sou teu primo, que eu sou o Visconde de Ruibarbo. E me vende parte da tua plantação de ruibarbo e injeta dinheiro dentro da tua plantação. E isso acontecia muito, né? Eles compravam títulos de nobreza, às vezes cargos políticos dos nobres, e participavam um pouco da vida política. Essa burguesia era a burguesia top de linha, né? A burguesia mais rica. Aconteceu bastante no sul da França, numa região chamada Gironde, né? Lá no sul da França. Dos produtores, mas acontecia muito também em todo o Vale do Loire. O Conde de Monte Cristo é uma literatura que fala disso, dessa nobreza togada, né? Faziam parte, então, do segundo estado. E o terceiro estado, bastante plural. Por que bastante plural? Porque a gente vai ver de tudo nesse terceiro estado. Eles eram 97% da população francesa. Então, a gente vai ver burguês, alto burguês, burguês produtor, baixo burguês, burguês comerciante. A gente vai ver o comerciante de beira do Sena, da quai do Sena, quai quer dizer borda, em francês, borda, né? Quai do Sena, la borda. A borda do Sena, onde eles vendiam ali na borda do Sena, praticavam o comércio deles. Tu vai ver o pequeno vendedor de rua, tu vai ver o camponês, todos aqueles caras que não tinham direito a quase nada pertenciam ao terceiro estado, tá? Esses caras que não tinham direito a quase nada sustentavam a França. Então, assim, era um caldeirão, uma chance imensa para dar errado, né, gente? A gente tem aqui, ó, entre o terceiro estado, camponeses, a grande burguesia, banqueiros, grandes empresários e comerciantes, a média burguesia, profissionais liberais, a pequena burguesia, artesãos e comerciantes, o sans-culotte. Quem é o sans-culotte? Sem clote, sem calça de montaria. Esse cara é muito importante. Tem um que eu não botei aqui também, que são os cordeliers, que a gente vai falar um pouquinho. O sans-culotte, ele é... Por que sans-culotte? Sem calça de montaria. Bom, gente, ter um cavalo era correspondente a ter um bom carro, né? Ser dono de um cavalo, já tu era dono de um bom carro, atualmente. Tu tem vários cavalos e algumas charretes, né? Tu era top. Esses caras andavam com uma calça de montaria, porque eles eram os caras donos dono da coisa toda, né? Os caras donos do rolê. Esses caras usavam aquela calça de montaria, que ela é basicamente uma calça mais larga no quadril e mais apertada na canela, que dá uma impressão assim de larguinho aqui assim, que se usava muito antigamente. Quando eu era pequena ainda se usava nas aulas de hípica, de hipismo, se usavam esses culotes assim. Hoje em dia eles usam umas calças apertadinhas, tipo leg, né, na aula de hipismo. E esse culote, essa calça de montaria, tu era nobre, porque tu tinha cavalo. Então os caras começaram a chamar de sans-culotte. Eles usavam esses sans-culottes, eles eram burgueses, da baixa burguesia, comerciantes, a maioria deles. Eles costumavam fazer umas calças de algodão retas até embaixo. Alguns deles amarravam essas calças de algodão com um cordão, que parecido com aquele cordão que se usa entre os capuchinhos, entre as ordens monásticas. Então eles eram chamados também de cordeliers, né? Coceira no ouvido. Bom, esses caras eram muito prejudicados pela crise econômica francesa, então eles eram muito a base desse sistema de luta. No terceiro estado começaram a surgir as ideias iluministas. Existia um lugar no sexto arrondissement, né, entre o sexto e o quinto arrondissement, onde começou a ser tradição se reunirem intelectuais, estudantes das universidades, porque ali fica a Sorbonne, né?
os lycées, o Liceu Henrique VIII fica de perto. Então, esses estudantes, filhos dos burgueses, vendo os pais lutarem com essa crise econômica, lutarem pelos seus direitos, absorvem muitas ideias que vieram da Inglaterra lá do século XVIII. As ideias provindas depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, o Iluminismo. Alguns desses caras começaram a lutar contra o poder da igreja, contra o poder do rei, começaram a falar que o rei tinha que ter um contrato com o povo, que eles chamavam de contrato social. Que esse rei tinha que... o povo não estava a serviço do rei, tinha que ser o rei que estava a serviço do povo. Então ele questionava o poder real, né? São as ideias iluministas. O Voltaire é um dos caras pioneiros nisso. Ele era um cara que acreditava em Deus, mas ele dizia aquela frase, né? Eu quero ver o último rei enforcado nas tripas do último padre, porque ele percebia que esse conjuntinho rei, primeiro estado, era um conjuntinho que na França lutava muito com o imaginário do povo francês, né? E ele foi exilado na Inglaterra e ele teve contato com John Locke, que é um pioneiro, não preciso falar nisso, eu já estudava iluminismo, um pioneiro dessa ideia de contrato social, de rei submisso, de não existe votação sem representação, essa coisa tão presente no Bill of Rights, que submeteu a monarquia inglesa às ideias de rei submisso ao povo, né? Esses caras voltam e inundam a cabeça dos estudantes franceses com essas ideias iluministas. E essas ideias iluministas, elas vão começar a ganhar força à medida que a miséria aumenta. Quanto mais a miséria aumenta dentro da França, mais as ideias iluministas crescem. A França passava por essa crise econômica por uma grande dificuldade de se industrializar, principalmente porque a indústria básica ela tinha indústria têxtil, não existe concorrência com a Inglaterra nessa época, né? Então a gente tem no campo muita dificuldade pela crise agrícola, na cidade muita dificuldade porque a crise agrícola gerava uma crise comercial séria, né? O que os caras vendiam? O que vinha do campo, né? Então essa crise agrícola, tu tem menos produção no campo, o preço da mercadoria sobe, as pessoas estão cada vez mais miseráveis, perdem o poder de compra, então a gente tem uma grande massa miserável dentro da França durante o século XVIII. Além de tudo, só o terceiro estado pagava impostos e começou uma dinâmica bastante comum na história também. Quanto mais dificuldade econômica o estado tinha, mais ele aumentava os impostos do povo, que estava em igual dificuldade econômica para pior, né, do que o estado. O povo estava muito pior, porque o estado continuava a nobreza a viver em Versalhes muito bem, nos seus bailes, nas suas caçadas, né, a subsistir muito bem, as igrejas cada vez maiores, cada vez mais suntuosas, e o povo só se dando mal, né? Então isso vai levar a uma grave crise socioeconômica e política dentro da França. Bom, acho que essa aula já está um pouquinho longa, a gente vai deixar então a Revolução para a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta pode deixar aqui nos comentários e até a próxima.